Celso Amorim acusa Estados Unidos de confundir combate às drogas com terrorismo. Ora, senhores, Celso Amorim defendendo terroristas. Como todo bom petista, não é mesmo? Enquanto 50,6 milhões de brasileiros sofrem nas mãos do crime organizado, Lula manda o seu capacho defender narcotraficantes. Como se eles fossem o quê? Vítimas da sociedade, óbvio. Paz e filhos da Maria do Rosário. Nós temos cartéis de drogas impondo leis nas favelas, cobrando impostos ilegais, controlando vidas inteiras como se fossem donos do pedaço. São 50,6 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira, vivendo sob regras impostas por facções criminosas. Esse é o maior índice da América Latina. Esses bandidos desafiam o Estado abertamente, transformando comunidades em territórios de medo e violência. E o que o governo faz? Relativiza tudo como se fosse só um problema social. Agora você imagina o seguinte, Celso Amorim, que é o braço direito do Lula em questão de política internacional, sai criticando os Estados Unidos por confundirem combate às drogas com terrorismo. Ele diz que a presença de navios de guerra americanos na América Latina é preocupante. Preocupante? Para quem? Para os narcotraficantes que ele quer proteger? Celso Amorim ele vai argumentar de que o combate às drogas deve ser feito sobre uma ação soberana dos estados. Agora tudo é soberania para eles, né? Soberania para lá, soberania para cá, que tem que ser feito sob as ações soberanas do estado e não em ameaças militares. Reflita você mesmo, o Brasil é soberano? Na entrevista ao Globo, Celso Amorim disse o seguinte: não se pode confundir, por pior que seja, o combate às drogas com terrorismo, que é uma outra coisa que visa destruir os estados. Destruir os estados? Olha quem fala. Os cartéis já destruíram partes inteiras do Brasil e da Venezuela. E ele acha que não é terrorismo? Sabe o que é isso? É passar pano para bandidos disfarçados de governo. Ele diferencia terrorismo como algo que ataca os estados, mas ignora que o narcotráfico corrói a sociedade por dentro, matando inocentes e financiando o caos. Tudo isso porque Donald Trump anunciou que a Marinha realizou um ataque no Caribe, matando 3 indivíduos classificados como narcoterroristas venezuelanos. Isso veio depois de uma outra operação em 2 de setembro, onde 11 pessoas foram mortas em uma embarcação usada por traficantes. Donald Trump não fica de papo furado, ele age, classifica esses grupos terroristas e manda bala. Enquanto isso, o Celso Amorim, o que ele faz? Ele chora. Você pode até aceitar a cooperação, mas não através de ameaça militar. Ameaça? Isso é justiça e proteção contra esse veneno que entra pelas fronteiras. E na mesma entrevista, para colocar a cereja no bolo, o Amorim, ele comenta as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. A gente não sabe qual o limite entre ameaça e bravata, mas acredito que a racionalidade vai prevalecer. Racionalidade? A racionalidade é combater o crime com força e não abraçando ditadores. E ele ainda antecipa o discurso do Lula na ONU, falando sobre soberania, democracia e multilateralismo. Democracia? Sob Lula, a soberania virou entregar a nossa democracia para criminosos. E multilateralismo significa fazer aliança apenas com regimes podres. Agora vamos ligar os pontos. Isso tudo cheira o quê? Cheira a proteção ao cartel do Maduro, o Cartel de los Soles, uma organização ilícita, encabeçadas por membros de alto rango das Forças Armadas venezuelanas. É acusada de narcotráfico e terrorismo pelos Estados Unidos da América. Maduro é apontado como líder de uma das maiores redes de cocaínas do mundo. E o Trem de Araguaia, outra organização venezuelana, foi designada como organização terrorista estrangeira, envolvida em tráfico de drogas e violência transnacional. Sua recompensa é $50 mil. Maduro foi indiciado nos Estados Unidos por tráfico e terrorismo no primeiro mandato de Donald Trump. Agora, com Trump de volta ao poder, a pressão aumenta. Designação de terroristas, sanções e ações militares. Até o Senado colombiano declarou o Cartel de los Soles como organização criminal transnacional. Mas o Gustavo Petro, amigo de Lula, disse que o Cartel de los Soles não existe. Teoria da conspiração. O Cartel de los Soles não existe, isso é uma desculpa fictícia usada pela extrema-direita para derrubar governos que não obedecem, escreveu o líder em sua conta na rede social X. E o que o Lula faz? Ele prefere relativizar. Proteger os aliados ideológicos como Maduro, que controla fronteiras, drogas e armas que vazam para o Brasil. O Lula abraça Nicolás Maduro enquanto Donald Trump explode seus barcos. Quem você acha que está do lado certo na história do combate contra o crime? Sobre Lula e Trump conversarem, Amorim diz que não tem intenção e não tem nada programado.
É óbvio, né? Porque o Lula ele prefere ditadores do que líderes que combatem o mal. Faz todo sentido. E no discurso da ONU, soberania, democracia, multilateralismo, hipocrisia pura. Soberania enquanto facções controlam territórios, democracia enquanto você protege regimes autoritários. No Brasil nós precisamos de leis antiterrorismo que ataquem facções como o PCC diretamente. Donald Trump considera ataques contra cartéis em territórios venezuelanos. Por que a gente não faz o mesmo? Em vez de ficar relativizando, bora destruir esse império do crime. A esquerda adora falar de direitos humanos para bandidos, mas esquece o direito das vítimas. 50,6 milhões de reféns no próprio país. Isso não é sobre drogas, é sobre soberania real. Maduro e seus cartéis controlam o fluxo que alimenta o crime no Brasil. Donald Trump age contra isso, matando narcoterroristas e designando grupos como o Trem de Aragua. E o Lula? O Lula ele prefere cooperação, que significa inação completa, você não vai fazer nada. Chega de passar pano para ditador e criminoso. No fim das contas, enquanto a esquerda relativiza o terrorismo das drogas, a direita age para proteger as famílias.